Você está assistindo a TV Ativa. Anuncie 2534-3630. Quarta-feira, 23 de setembro de 2015, começa agora ao vivo pela TV Ativa Beira Rio mais um debate em Piracicaba e começou mais uma primavera no Brasil. Ainda muito quente, muito calor na cidade e em todo o Brasil. Que tempo é esse, não? Essas temperaturas, essas estações estão realmente malucas, não é, pessoal? Se predominar esse calor no verão, meu Deus do céu, ainda vai ser pior. Pior para quem principalmente não gosta de tanto calor como eu, não é? Um ótimo dia para você. Boa tarde, Jota Duarte. Boa tarde, Marcos Yamanaca. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores. Pois é, o tempo está quente, né? Mas não é só o clima que está quente, não. Não é só a atmosfera, não é só a natureza, não. O clima está esquentando também na vida política da cidade de Piracicaba. Não só no país, também na cidade, não é, Jota? Exatamente. Será que está no embalo também? Aproveitou o embalo? Eu acho que sim, né? Eu acho que é aquela tal da influência, né? Quando há um clima, um certo aquecimento na vida política do Brasil, acho que todas as cidades, todos os municípios, os estados acabam também sendo influenciados por isso aí. Mas é verdade que nós estamos no último mês de filiação, né, dos partidos, as pessoas que querem sair candidatas, né, ou a vereador, a prefeito. Este é o último mês. Claro, existe um projeto aí de reforma política que há uma possibilidade de haver aí uma redução no tempo de filiação. Você sabe que para você se candidatar a qualquer coisa que seja, é necessário que você esteja filiado há pelo menos um ano antes da eleição. Nessa proposta de mudança aí do sistema político, estão colocando, por exemplo, que se diminua de um ano para 6 meses apenas. Porém, isso ainda não está aprovado, talvez nem seja. Portanto, esse ainda é, né, o último mês para filiação. Por exemplo, se o Marcos Yamanaca decidir ser candidato a vereador, ele teria que se candidatar até o final deste mês. O Godoy, por exemplo, se o Godoy quiser ser candidato a prefeito, ele teria que se filiar a um partido. Aliás, não se candidatar, se filiar ao partido. A candidatura só o ano que vem, mas a filiação hoje, aliás, este é o último mês para filiação. Então, talvez por essa razão, Marcos Yamanaca, em que os partidos estão se ajeitando e montando chapas, é que está havendo aí esse acerramento aí dessa discussão política e Piracicaba, a coisa começou a ferver. Pois é, se eu quisesse, mas eu não quero me candidatar a vereador, tá bom? Pois é. Mas esse clima todo aí, bom, nós entrevistamos aqui já algumas edições passadas o ex-prefeito Barjas Negre. Ele não admitiu e, aliás, ainda publicamente, oficialmente não admitiu, até porque, conforme o andar da carruagem aí, a candidatura só se confirma através de convenção do partido, que deve acontecer lá em junho de 2016, não é? Alguma coisa assim. Mas que existe, o boato existe, está muito forte, né? Todo mundo diz e todo mundo está convicto de que Barjas Negre será mais uma vez candidato à prefeitura de Piracicaba. E aí o que aconteceu, né? O Barjas está se sentindo, o Ferrato está dizendo que está se sentindo injustiçado pelo partido, não é? Desrespeitado. Desrespeitado, Jota. Olha lá. Porque, na verdade, ele alega que o partido ainda nem conversou com ele e fica claro aí que o Ferrato gostaria de se candidatar à reeleição, não é, Jota? Até ele está comentando que agora, a partir de agora, é que a população vai efetivamente perceber o trabalho que o Ferrato está realizando. Então, ele está se sentindo um tanto injustiçado. Ainda não é oficial, mas corre aí pelos bastidores, né, que o Barjas estaria já se movimentando, né, já seria um pré-candidato pelo PSDB. O Barjas, em nenhum momento, ele afirma isso. Ele diz que ainda é muito cedo para se discutir essa questão. Mas, nos bastidores do PSDB, o que se comenta é que o Barjas teria preferência para ser o candidato no ano que vem, né, para as eleições do ano que vem. E aí o Ferrato está se sentindo um tanto traído e isso
corria a boca pequena, né? Isso estava nos bastidores e tal. E hoje já está explícito. Hoje, a própria mídia está veiculando essa matéria hoje. E também, há poucos dias, a Rádio Educadora, no programa Comentaristas da Educadora, já vinham falando, já vinham comentando sobre esse assunto. Então, está mais evidente, né, que o Baja será o candidato do PSDB. Agora, isso está causando uma situação um tanto chata, né? Há um clima nada agradável aí nos bastidores do PSDB, viu, Marcos? Pois é, bom, não há muito o que esperar, de fato, da política, né? Vou falar da política de um sistema generalizado, não é? O Ferrato ficar aguardando que alguém vá passar a mão na cabeça, isso não vai acontecer, né? Falar, olha, Ferrato, me desculpa, mas o Bajas é que será, isso não vai acontecer. Agora, que o Ferrato está correto em exigir um pouco mais de respeito, né? Afinal de contas, ele, quando foi convidado a ser candidato a prefeito e ganhou a eleição, ele respeitou a intenção do partido, do PSDB, não foi? Então, é lógico que ele esperaria o mínimo em troca. Agora, eu particularmente, Jota, eu gosto do Ferrato. Não vou falar assim como administrador, porque eu não sou profundo conhecedor da política aqui de Piracicaba, mas tenho um respeito grande. Todas as vezes que eu conversei com ele, ele nos trata com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. Já conversei com ele, já o entrevistei também algumas vezes. Enfim, é uma boa pessoa, uma excelente pessoa. Agora, não há como negar também que o Bajas, ele impressionou, vamos dizer assim, muito mais durante a sua gestão aqui em Piracicaba. A avaliação da população de Piracicaba é muito mais favorável a uma nova candidatura do Bajas do que a reeleição do Ferrato. Essa é a verdade também, pelo menos. Esse é o clima que a gente vive na cidade, né? Esses são os comentários que a gente ouve, o que a gente vê pelas redes sociais, enfim. Aí fica claro que o PSDB vai optar por uma eleição praticamente ganha, não é? Lógico. No caso do Bajas, não é, Jota? O partido ele não deseja correr o risco, né? Se você tem uma probabilidade muito maior do Bajas em sendo candidato, ele se reeleger, se os indícios estão mostrando isso, e é o que a gente está percebendo, o carisma do Bajas, a preferência do Bajas pela maioria dos eleitores, então, óbvio que o partido vai pesar tudo isso, né? E não vai querer correr o risco de repente, perder o poder, obviamente, né? Isso acontece com todo mundo. Piracicaba é uma cidade importante no Sem cenário dúvida. político, principalmente dentro do estado de São Paulo, né? Não é uma cidade pequenininha, não é uma cidade sem valor político, não é? Então, Exato. até por isso, o PSDB vai fazer questão... também sabe-se que, até o momento, pelo menos as nossas opiniões aqui, a minha de Jota, é que não há candidatos que, de repente, fazer frente ao Bajas, encarem, né? seja um desafio para o Bajas. Pelo menos a início, assim, né? A eleição a gente sabe que é uma coisa meio complicada, e depois que começa, existe toda aquela história da propaganda eleitoral e os ataques, não é, Jota? Sem dúvida. Mas o que a gente vê, assim, de princípio, não existe uma candidatura forte, não é? Contra o Bajas, né? Até o presente momento, não mesmo. Agora, não é só o PSDB que está se movimentando, né? Os outros partidos também. O Partido Solidariedade, por exemplo, está convocando aí, eu não sei se já foi oficializado, mas, por exemplo, a ida do Ari Pedroso Júnior para a Solidariedade, do próprio Matheus Heller, que está sendo convidado para isso, se eu não me engano, o Samaritano, enfim, tem pessoas aí que conseguem, que arrecadam muitos votos, né? Que são pessoas fortes dentro do partido, que estão sendo convidados para o Solidariedade também. Então, na verdade, está havendo uma movimentação, e isso é natural em decorrência disso que eu falei aqui, que esse é o último mês para filiação. Então, as decisões precisam ser tomadas rapidamente, né, para aí sim definir esse cenário político. Por isso que está havendo essa discussão, esse clima aí é um pouco pesado aí na vida política de Piracicaba nesse momento aqui. Então, agora, dentro dos próximos dias, isso deve ter uma definição melhor, né? Muito bem, agora 12h10, estamos ao vivo aqui na Ativa Beira Rio com mais um debate em Piracicaba. Jota, olha, o dólar fecha acima de R$4, o dólar comercial, né? Pela primeira vez. Quer dizer que nunca antes na história desse país... Nunca antes na história desse país o dólar ultrapassou a barreira dos R$4. Bom, a gente fala muito aqui, né? A gente comenta, até brinca, né? Poxa,
Quem está com viagem marcada para os Estados Unidos para conhecer o Mickey, para realizar o sonho, as coisas se complicaram, né? Só quem mesmo não pode deixar de ir ou deixar de cancelar a viagem é que vai, porque os gastos aumentam muito. Só que a gente fala isso de uma maneira mais generalizada, porque isso não vai afetar só as viagens, né? Mas vai afetar a vida, sim, de nós brasileiros, porque muitas coisas, muitos produtos têm seus preços conduzidos aí pelo dólar, né? O próprio trigo, né, que vai para fazer o pão e massas, enfim, aí. Então, é uma grande possibilidade de termos novos aumentos, o que vai prejudicar a inflação. Você veja, a Petrobras, né, que já foi tão lesada aí por corruptos, tem sua dívida também em dólar. Imagina só a situação, é uma dívida quase que impagável e conforme o dólar aumenta, fica pior ainda. Enfim, vai refletir na economia de uma maneira geral e vai acabar pegando a gente de uma maneira ou de outra. Com certeza a inflação vai ter um aumento significativo. Enfim, não é bom, esse valor não é bom, né? Não é um valor justo, não é um valor coerente, não é, Jota? É um exagero aí, né? Isso mostra, como você acabou de comentar, isso vai gerar consequências aí em todos os setores da economia, sem dúvida nenhuma, já está provocando isso, né? Você imagina empresas, indústrias que movimentam matérias-primas através do dólar, maquinários através do dólar, vão sentir um impacto altíssimo disso aí e vão ter que demitir, né? É mais um desastre para a economia do Brasil. Você falou de demissão, estamos vendo a situação da Desdine aí, os funcionários entraram em greve, há de fato a probabilidade de mais demissões ainda, né, no grupo Desdine. Mas é situação difícil, né, gente? Está muito difícil para todo mundo e é claro que dólar alto, aumento de combustíveis, o risco aí de aumento de impostos, né, que vem mesmo aí por aí. Agora a CPMF, a presidente inclusive mandou aí essa proposta agora para a Câmara, né, para discutirem realmente se a CPMF vai ser mesmo implantada mais uma vez ou não. Então, a situação que o Brasil está vivendo hoje é uma situação muito problemática e, apesar disso, os analistas dizem que a chance da presidente Dilma sofrer impeachment não é tão grande assim, em torno de 40% de probabilidade da presidente Dilma Bom, sofrer o que a impeachment. gente vê na política realmente é desestimulante, viu? Você que pensa e espera um futuro melhor, não é? Que a economia seja mais ética, mais honesta. É triste o que a gente vê. Hoje eu estava vendo, o PMDB praticamente se vendeu à troca de alguns cargos de ministério e agora passa a apoiar mais firmemente o governo. Quer dizer, não estão preocupados, né? Se a Dilma cometeu pedalada fiscal, se as contas vão ser reprovadas. Eles estão preocupados com cargos, com o poder. O nosso país está nas mãos dos partidos políticos. E os partidos políticos pensam no povão? Pensam nada. Pensam nos cargos, pensam nos benefícios, pensam em como é que eles vão ter cada vez mais poder, serão mais fortalecidos dentro da política. É isso que eles querem, né? São tantos partidos, tantas ideologias e parece que o Brasil não anda. 12h14, daqui a pouco nós vamos receber o nosso convidado de hoje, que é Jota Duarte. É o famoso professor Michel, ele é astrólogo, professor Michel. Nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. Vamos falar sobre a espiritualidade dos alimentos. Você que está assistindo o programa, você acredita nisso? Você acredita que os alimentos têm energias, não é? Ou que nós que preparamos os alimentos podemos colocar no alimento uma energia positiva, uma energia ruim muitas vezes, e isso possa fazer mal para a nossa própria saúde? Você acredita que o estado de humor de uma pessoa quando ela está cozinhando, por exemplo, isso pode ir para o alimento e o alimento até nos prejudicar? Digamos, uma energia, né, espiritual que os alimentos possuem. O professor Michel vai falar sobre esse assunto. É um assunto um tanto polêmico, né? Algumas pessoas acreditam, outras não, mas ele é um especialista nessa área também. Além de ser um astrólogo, vai trazer esse assunto aqui para nós. Vamos conversar sobre isso, é um assunto muito legal para a gente debater aqui no programa. E ele vai aproveitar, já que ele é um astrólogo, ele faz previsões também, nós vamos tocar na vida política também, do Ferrato, do Barjas, da Dilma, do Lula. Vamos saber o que é que o futuro reserva, segundo
as previsões do professor Michel, daqui a pouquinho aqui no Debate Piracicaba. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro de 2015. Como eu disse, começou a primavera. Que você tenha excelentes dias pela frente. Jota, antes de ir para o intervalo, aquele recado do Dep Gold. Eu gosto de falar do Dep Gold Premium. Esse produto é para a família toda, eu tenho falado isso. Olha, o ômega 3, todo mundo sabe que faz bem para o coração, para o cérebro, para as artérias. É um alimento funcional, autorizado pelo Ministério da Saúde, é o ômega 3. E nesse Dep Gold você tem, junto com o ômega 3, o óleo de semente da linhaça dourada. A linhaça dourada ela é sensacional para dar um upgrade na sua vida sexual, viu? Traz um grande benefício para a vida sexual do homem e da mulher. Agora, especialmente para a mulher, porque ele contém também o ALA, né, que são lignanas, que melhoram muito a situação da mulher durante a fase da menopausa, aquelas ondas de calor, ressecamento vaginal, irritabilidade, depressão, perda da libido, tudo isso a gente vai melhorando com o consumo diário do Dep Gold Premium. Além disso, gente, olha, conversando com um especialista, ele estava dizendo o seguinte, o ômega 3, ele traz benefícios até para a ereção, para aqueles vasos sanguíneos ali da região peniana, no caso do homem, né? Para melhorar também o desempenho sexual do homem, é muito importante o ômega 3. Então está aí um produto que é para ambos, né? Homens e mulheres devem tomar Dep Gold Premium, você pode pagar com um chequinho pré-datado ou no cartão de crédito, e levando um frasco você tem um preço promocional, o segundo frasco com um super desconto. Então vamos aproveitar, 34025000. Estou notando aqui que o Marcos Yamanaca ficou extremamente interessado no Dep Gold Premium, assim que eu falei sobre a questão da ereção, que pode melhorar bastante. É isso aí. 34... Ei, Jota Duarte, esse é bom, hein? É muito bom. Esse é completão. Você vai experimentar o Dep Gold Premium. O que falava? O Faustão falava, esse é completão, Dep Gold é completão. O artista completão, né? Meio de 18, gente. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Mas que fome! Então você está precisando ir no restaurante Ambiente do Espeto. Lá você vai saborear o que há de melhor da culinária piracicabana. São 8 opções de saladas, 5 tipos de mistura e aos sábados deliciosa feijoada. Se preferir, Disque Marmitex 2532-0604, 2532-0604. Experimente a Marmitex vegetariana. Restaurante Ambiente do Espeto, Rua Goiânia 41, em frente ao pelotão ambiental do Bosque da Água Branca, no Parque 1º de Maio. Mira Imports, o lugar certo para deixar você estilosa com as tendências da moda. Na Mira Imports você encontra os mais variados acessórios femininos, infantis, bolsas, óculos de sol e muito mais. E atenção, você que está assistindo a TV Ativa ganha 5% de desconto na compra de qualquer bolsa. Rua Governador Pedro de Toledo, 896, no centro. Fone 3301-0091. Venha ficar na moda, venha para Mira Imports. Você está assistindo a TV Ativa. Anuncie 2534-3630. Mauro Automóveis, 22 anos fazendo amigos e bons negócios. Quer trocar de carro? Vá até o Mauro Automóveis. C3 1.4, ano 2011, Flex completo, só 24.500. EcoSport XLT 1.6 Flex, ano 2007, bege, só 27.000. EcoSport XLS 1.6 Flex, ano 2009, preta, só 31.000. Fiat Punto Preto 1.4 Flex, ano 2011, só 28.500. Sandero 1.6, ano 2012, completo, só 29.900. Mauro Automóveis, Avenida Saldanha Marinho, 2047. Fone 3402-4545. Atendendo de segunda a domingo. Mauro Automóveis. Vem aí, Boi no Rolete, dia 18 de outubro, no Espaço Aras, com a dupla Gilberto e Gilmar. Matei por amor, não levo seu corpo elegante, meu nome não sei, assino com X, sim ou não. Você não pode perder, Gilberto e Gilmar no Boi no Rolete. Apoio
TV Ativa Beira Rio. Chegou em Piracicaba Miss Sapatilhas. Estamos com promoções. Todos os modelos de R$ 34,99 por R$ 29,99. Miss Sapatilhas, loja 38, do piso superior do Center Mall. Fone 999-535907. KG Store, um novo jeito de economizar. Compre roupas por quilo, do infantil ao adulto. Venha conhecer, loja 36 do piso superior do Center Mall. Fone 3377-5477. KG Store, pague um preço justo por roupas de qualidade. Zóio Presentes, assistência técnica de celulares e tablets. Aqui você encontra capinhas, películas, fones, carregadores e muito mais. Trabalhamos com peças para celulares em varejo e atacado. Venha conferir. Loja 12 do Center Mall. Fone 99712-3634. Muito bem, meio-dia 22, estamos de volta até a 1 da tarde, é o Debate Piracicaba ao vivo para você aqui na TV Ativa Beira Rio. Ótima quarta-feira para você, uma ótima primavera também. Ô Jota, quer mandar abraço para suas primas veras? Eu tenho muitas primas veras. Eita, Abraço a todas Jota elas, Duarte, as minhas viu? primas que assistem o programa. São minhas primas e que também são suas primas. Todas primas? Todas são primas. É verdade. Muitas primas. Boa tarde, professor Michel. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Jota. Boa tarde, professor Estamos aí, Michel. boa tarde, amigos. Como é que vai? Tudo bem com você? Tudo bem? Que E você que está em casa esperando o seu almoço, ou já almoçando, né? Pois Vamos é. falar da propriedade dos alimentos. Pois é, né? Que história é essa de que, bom, se estamos felizes, isso influencia, se estamos tristes, isso também influencia quando estamos fazendo o manejo dos alimentos, professor? É verdade. A questão é a seguinte. É preciso lembrar que nós estamos aqui por um propósito maior do que propriamente do plano material. Então existe uma questão espiritual por trás que a gente tem que lembrar que cada vez mais a humanidade está esquecendo. Uhum. Essa questão aí, ela envolve muitas coisas, inclusive a questão também do que a gente ingere. Porque partindo do princípio que nós somos um templo, Certo. né? Um templo que aloja um espírito ou uma alma, né? Como queiram. Então nós temos que cuidar desse templo, mantendo a nossa saúde, vendo bem o que a gente coloca dentro dele na forma de alimento ou do que a gente bebe. Então, Você diria, professor Michel, que as pessoas não respeitam o alimento? Por exemplo, você disse que nós somos um templo, na verdade. É o templo do nosso espírito, isso, né? a morada do nosso A espírito. morada, e muitas vezes nós desrespeitamos isso, e inclusive os alimentos que vão manter, conservar esse templo, nós às vezes comemos até sem olhar o que estamos comendo. Na verdade, preocupados com tantas coisas, às vezes o camarada senta na mesa, nem olha o que está comendo, e às vezes nem presta atenção, né, Marcos? Às vezes o camarada está comendo, mas está no celular ao mesmo tempo, ele nem olha, quer dizer, ele não cria, né, um vínculo com o alimento, que é a sobrevivência dele, é o que vai manter esse templo, não é verdade? Pois é, e a humanidade está perdendo essa característica, porque em tempos antigos, a humanidade toda baseava a vida dela, eram outros tempos, né? Também não tinha a correria que tem hoje, mas baseava a vida dela na alimentação, em congregar os seus familiares, os seus parentes, tudo em volta da mesa, né? Isso é uma coisa que a gente foi perdendo com o tempo. A própria característica de fazer uma oração, a atitude de fazer uma oração antes de comer, é uma coisa que está se perdendo com o tempo também, e que tem a ver com isso que eu estou falando, da propriedade espiritual dos alimentos. Não é só o agradecimento por ter o alimento, mas sim, quando você está também fazendo uma prece para o alimento, você está energizando esse alimento de uma maneira que você vai trazer ótimas vibrações para ele. Porque o alimento ele é plantado, ele, no caso depois, ele vai ser industrializado muitas vezes, vai ter um monte de gente que vai estar manipulando, desde a hora que ele foi plantado na terra até a hora que chega na sua mesa. Então, é lógico que no meio desse caminho aí, você vai pegar pessoas e situações em que o alimento vai se deteriorar naturalmente pela parte material dele e também espiritualmente, tá? Porque os alimentos fazem parte de um todo, de um cósmico todo, do qual o planeta Terra faz parte, do qual o universo também. Tudo está interligado. Certo.
Esse que é o princípio geral por trás da coisa. Então, é muito grande a responsabilidade das pessoas que manipulam os alimentos. Eu penso principalmente nas merendeiras, eu penso principalmente nos cozinheiros, nas cozinheiras, nas pessoas que fazem os alimentos. Porque, veja só, uma coisa é você pegar, fazer o alimento com calma, você está sossegado. É muito diferente você fazer, por exemplo, pegar uma pessoa que faz o alimento só de fim de semana e bota um avental e fala, nossa, que legal, hoje eu vou cozinhar, porque eu tenho tempo, eu vou cozinhar. Esse alimento vai ficar muito melhor, com certeza. Ela cozinha com prazer, com prazer, né? Com carinho. Tem até aquela propaganda famosa que fala, nossa, bota carinho, né? Bota amor no alimento, não tem aquela propaganda? Isso. Mas é bem isso mesmo. Então, aí você pega uma merendeira, por exemplo, né? Com todo respeito às merendeiras, mas é só um exemplo, tá? A pessoa está de mal com a vida, qualquer pessoa que vai cozinhar, ela já chega naquela correria, tem o tempo certo para preparar o alimento e preparar para a pessoa consumir. Então, agora imagine se ela brigou com o marido, se ela teve um dia difícil, uma manhã ruim, ela vai lá mexer com a panela, vai mexer com a colher, fala, pô, desgraçado do meu marido, não sei o que tem, poxa vida, essa podia ser aquilo mesmo. Quer dizer, ela tá colocando uma energia extremamente negativa, né? Sim. Para aquilo que ela está fazendo. E aí, o que acontece? Bom, aí o que acontece é que o alimento vai se estragar muito mais rapidamente, isso aí você já tem estudos quanto a isso. Certo. Vai mofar mais rapidamente, entendeu? Então, as energias negativas que estão por aí, E a pessoa elas que ingere esse alimento? digere esse alimento, e se ela não tiver também aquela noção, aquela coisa para neutralizar, ou pelo menos tentar neutralizar isso, muitas vezes a infecção alimentar, que a gente escuta falar, nossa, das crianças numa escola, que não sei quantas crianças ficaram ruins, tiveram um problema grande de saúde por conta do que comeram, também não é só a manipulação do alimento, não, material, mas também a manipulação dele energético mesmo, a energia, né? Colabora com isso aí. Isso tem muito sentido, isso que o professor Michel está falando. A gente vê aquelas pessoas que têm habilidade para plantar, e a gente diz assim, fulano tem mãos boas para plantar. E às vezes essa pessoa tem uma energia boa, tudo que ela pega, e o carinho, o prazer, né, com o qual ela faz aquilo, faz com que aquela semente germine mais rapidamente, a planta fique mais saudável, etc. E ao contrário, tem aquelas pessoas que vão fazer meio com má vontade, com raiva, e tudo que planta não vai para frente. A gente vê isso, as pessoas que gostam de flores, né? Que gostam de cuidar de flores, aquelas folhagens bacanas, e você vê casas, às vezes você passa na frente de casas com folhagem linda e maravilhosa, e você passa em outras, você nota que a planta não se desenvolve. Mas né? isso não está carregado, a pessoa já não carrega isso com ela, quer dizer, mesmo ela às vezes... Ela carrega ela isso sem com saber ela disso. Contamina o alimento com ela. Mas eu digo, mas mesmo ela sem saber disso... Mas ninguém sabe. E como que a você gente está perdendo essa característica. Então, e como que você faz para tentar pelo menos evitar isso? Que conselho você daria para quem está lá em casa na hora de manipular, na hora de fazer um almoço? Primeiro, voltar a fazer a tradicional oração que se fazia antigamente no tempo da avó, da bisavó. Vamos orar, agradecer o alimento, né? E esse agradecer o alimento, você pode colocar suas mãos sobre o alimento também e fazer uma mentalização. Falar, puxa vida, esse alimento já passou por muitas mãos antes de mim, né? Então, que eu consiga, através desta prece que eu estou fazendo agora, neutralizar um pouco essa energia negativa. Essa é a melhor maneira de se fazer isso, tá? É o jeito melhor, mais fácil. Você na sabe hora... até o cafezinho que você toma lá no seu escritório, aquele que fica na garrafa térmica, se ele foi preparado com raiva ou no momento de tensão, aquilo passa para o café. Eu já cheguei a tomar café preparado por uma pessoa que estava assim, num momento ruim. Eu não sabia que a pessoa tinha estado num dia ruim quando ela fez o café. E depois eu fiquei sabendo porque eu senti. A gente começa a perceber a língua pinicar. Sabe? Quando você tem uma sensibilidade para isso, um cafezinho comum, preparado por uma pessoa que teve uma amargura no momento de preparar esse café, aquilo passa para o café. E pinica a língua. Olha que impressionante. não, mas pinica, dá uma coisa. Aí eu fui conversar com a pessoa, ela confirmou. Falei, puxa vida, como é que você sabe? Como é que você sabe? É fácil. Está escrito no seu café. O seu café está falando para mim. Que foi mas é verdade. Isso que o professor Michel está falando é uma coisa bastante interessante, até para você que está em casa aí, refletir sobre isso aí, né? Porque às vezes a pessoa está... agora que está almoçando. A pessoa está preparando o alimento, às vezes, e começa uma discussão, às vezes até no âmbito ali da cozinha, né?
um bate-boca, alguém agredindo alguém verbalmente, e a pessoa lidando com o alimento. É claro que essa carga negativa vai para aquele alimento. A própria né? peça do Olha, serviço. do agora, horário para voltar você pro me serviço. falando isso, eu me lembro de um caso que eu mesmo vivenciei. Eu estava na casa de um amigo lá, fui convidado para almoçar com eles e, de repente, começou uma discussão entre marido e mulher, mais uma outra pessoa entrou no meio da briga, uma confusão desagradável. Eu senti vontade de ir embora, mas permaneci ali. Depois comi aquela comida e passei uma noite, olha, ruim mesmo, com pesadelos, passei muito mal. Eu não havia refletido dessa forma. Agora, você me falando isso, eu até creio mesmo nisso. Eu creio que se a pessoa não tem amor naquilo que está fazendo, não é verdade? Não respeita o próprio alimento, é claro que essa carga negativa vai para o alimento e vai, como consequência, fazer mal para quem está se alimentando. Ó, outros exemplos também, saindo um pouquinho do tema, só para ter uma noção como tudo está interligado. Pega alguém que cria passarinho, tem muito passarinheiro aqui em Piracicaba, pega alguém que planta flor, gosta de plantar flor, alguma coisa, compare a pessoa que trata com carinho o seu passarinho, a sua flor que está plantando, com aquela que não está nem aí com nada. O passarinho que foi criado assim, que foi só criado para reproduzir, para vender no mercado, na cidade, e dar lucro, né? Quando a pessoa só pensa no lucro, de revender um negócio, aquele passarinho ele vai durar muito menos tempo, né? Vai morrer muito mais facilmente do que aquele outro que foi tratado com carinho, que foi tratado com amor, né? Que é valorizado. A mesma coisa uma flor. A flor não murcha só por causa da temperatura, porque está faltando água, ela murcha também por falta de amor. Quanta criança não está num hospital aí abandonada, que está murchando, entre aspas, porque também não tem amor. As enfermeiras têm muita criança para olhar. Tem gente que conversa com as plantas, tem gente que conversa. Mas são essas que vão melhor. Ó, minha mãe deve estar assistindo o programa, minha mãe é a dona Geni, meu sobrinho também, o Rômulo, está até me dizendo, manda um abraço para mim aqui. Um abração para vocês. A minha mãe gosta muito de plantas, e eu noto também que quando ela coloca uma planta num vaso, ou mesmo no jardim, as plantas que ela cuida, elas de fato ficam lindas mesmo. E ela tem paixão por isso. Ela já revelou isso diversas vezes. Ela adora ganhar flores e quando ganha, cuida de tal forma que dura muito tempo aquilo, né? Então, realmente essa energia, esse prazer em fazer... É o segredo de tudo. Para você preparar o alimento, para você cuidar do seu animal. Animal que é bem tratado em casa, ele vai menos no veterinário. O animal, o bichinho de estimação que você cuida bem dele, dura muito mais tempo. Minha mãe, por exemplo, ela tinha um amor, eu digo tinha porque agora ela está com Alzheimer, então não tem mais aquela noção. Mas ela sempre cuidou muito bem dos animaizinhos de casa e os veterinários sempre ficaram surpresos com a duração da vida desses bichinhos. Desde o coelhinho da Índia, o porquinho da Índia, até qualquer outro animal, durava, pelo menos em casa, por causa do trato que minha mãe dava. E com certeza você deve conhecer aí em casa outros exemplos de pessoas assim. E trazendo isso de volta para o tema dos alimentos, é bem por aí. A água também. O cristal de água foi feita uma experiência no Japão, em 1994, comecinho da década de 1990, por um professor, um pesquisador japonês. Ele pesquisou os cristais da água e ele observou que ele fez uma experiência bem assim. Ele colocou o copo de água e depois um outro, em ambientes separados. Num copo de água, ele convidou várias pessoas para participarem do experimento e colocarem energia negativa, xingando o copo de água, metendo a boca no copo de água, lá, pondo bastante negatividade. Tá? Na outra, não, que legal, ambiente de carinho, valorizando, tratando bem. O cristal de água, isso feito depois estudado no microscópio, o cristal de água do copo que tinha sido favorecido, vamos dizer assim, por uma energia boa, aquele cristal ele se mostrava inteiro. Tá? O cristal, é pena que não tenha como a gente mostrar as fotos aí, mas existem fotos, você pode pesquisar na internet que está lá. Então, aquele copo tinha os cristais íntegros, enquanto que aquele outro que foi falar palavrão no ambiente que ele estava, tudo mais, ficou tudo quebradiço, tudo ruim. Então eu pergunto para você, qual água tende a estar melhor? Fazer melhor, né? E esse também é o motivo pelo qual, ainda falando da água, é costume muito antigo que se benza a água, né? Quantas vezes você não vê programas religiosos na televisão falando, coloque o copo de água, coloque perto do seu rádio,
Né? É verdade. Na verdade, a essência disso está nessa questão. Nós já tivemos tantas evidências disso e a gente às vezes passa batido, né? Não presta atenção realmente nessas coisas. E a correria do dia a dia só tende a piorar. É um alerta bem bacana, mas depois do intervalo você vai dizer para a gente o que é que a gente precisa, como é que tem que ser o nosso comportamento para a gente lidar com os alimentos em casa, tá bom? Depois do intervalo comercial. E vamos falar sobre política também, né? E falando de amor, se a gente transferir isso para o nosso lado profissional também, né? Quem trabalha com amor trabalha mais feliz, não é verdade? É mais bem sucedido, enfim, se você ficar pensando só em dinheiro, aí você vai viver triste, não é verdade? Bom, deixa eu falar aqui para vocês aí de Alarmes Andrioli. Segurança é coisa séria e Alarmes Andrioli tem mais de 15 anos no ramo, trabalhando no ramo de alarmes monitorados 24 horas por dia. É Alarmes Andrioli. Tem todos os mais modernos equipamentos para vigilância. Que bom, né, que você pode contar com uma empresa campeã em Piracicaba. Você e seu patrimônio sempre muito bem protegidos com a maior, a número 1 da cidade. Alarmes Andrioli tem os melhores profissionais, os melhores equipamentos e trabalha com amor. Ligue grátis 0800 770 7071. 0800 770 7071. Alarmes Andrioli, a número 1 em segurança eletrônica da cidade. E eu não falo isso para demagogia, não. Falo isso porque eu conheço o Andrioli e vejo o empenho, né, a responsabilidade dele, a preocupação dele em sempre fornecer o melhor para os seus clientes. Se você é de casa e precisou, ligue para Alarmes Andrioli, Medina 37. Vamos por intervalo, a gente volta já. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. L'Acqua di Fiori, a perfumaria é uma arte. Perfumes femininos, masculinos e unissex. Cosméticos e produtos para banho, com qualidade internacional e atendimento especializado. As fragrâncias L'Acqua di Fiori destacam-se pela maior concentração da essência e alto poder de fixação. As embalagens são sofisticadas e modernas, perfeitas para presentear. L'Acqua di Fiori, pioneira em evolução. Rua Boa Morte, 1084, esquina com a Rua 15 no centro. Ligue 3422-7579. L'Acqua di Fiori, há 29 anos, perfumando a cidade de Piracicaba. Você está assistindo a TV Ativa. Anuncie 2534-3630. Piracicaba não será mais a mesma. Chegou a Conexão Rockwear, a loja mais completa de Piracicaba. Aqui você encontra camisetas masculinas, femininas e infantis, bolsas, mochilas, relógios, cadernos, chaveiros, canecas e posters. Tudo personalizado. Conexão Rockwear, Rua Benjamin Constant, 1146 Centro. Fone 3434-7884. A loja nacional você já conhece. E as novidades de verão você já veio conferir? Então, olha só. Camisas e bermudas das marcas Pierre Cardin, Fidel e também a marca própria aqui da loja, gente, Palmiro Romani. Uma peça mais linda do que a outra. E olha, 10% de desconto à vista. Ou se você preferir em 5 pagamentos. Essa facilidade é só a Nacional que faz pra você. Então venha conferir, gente, porque a fabricação de camisas daqui da loja é desde 1975. É dedicação e tradição há 57 anos. A Nacional fica aqui na Rua Moraes Barros, 865, no telefone 3422-4340. Gente, tá linda a loja, coleção maravilhosa. A Nacional, você tem que correr pra cá, ó, fazer uma excelente compra com peças exclusivas, uma mais linda do que a outra. A Nacional, a loja onde o bom gosto e a elegância vestem você. Vem aí, Boi no Rolete, dia 18 de outubro, no Espaço Aras, com a dupla Gilberto e Gilmar. Matei por amor, não lembro com seu corpo elegante, meu nome não sei,
TV Ativa Beira Rio. Já Estamparia, estampas em sublimação com personalização de chinelos e camisetas. Chinelos personalizados para casamentos, aniversários e formaturas. Venha nos conhecer. Loja 35, piso superior do Center Mall. Fone 3377-0858. Porão do Rock, a nova loja de Piracicaba. Camisetas e regatas a partir de R$30. Carteiras e bonés R$15. Nas compras acima de R$50, ganhe um lindo chaveiro. Porão do Rock, loja 30, piso superior do Center Mall. Fone 982-577220. Ultracel, assistência técnica de celulares e tablets. Trabalhamos com películas de vidro, capas personalizadas para celulares e tablets. Venha nos conhecer. Loja 18 do Center Mall. Fone 3371-5688. Olha, tá faltando 19 minutinhos para 1h. Esse é o Debate Piracicaba, ao vivo para você, aqui na tela da TV Ativa Beira Rio. Hoje estamos entrevistando o astrólogo professor Michel. Bom, a gente vai finalizar o assunto sobre os alimentos, mas daqui a pouco a gente pode passar um pouquinho pelo futuro da nossa política. Podemos fazer isso? Com certeza, com certeza. Tanto local como nacional? O assunto merece que a gente fale sobre isso. É um assunto grave para o país, né? E a gente tem que tentar entender e ver qual a perspectiva que vem daí. Muito bem. Jota? Bom, professor Michel, o que as pessoas precisam fazer, já que nós aí abordamos a questão das pessoas que na hora de fazer o alimento, elas não focam naquilo que estão fazendo, a vida corrida, às vezes estressada, a pessoa realmente de mau humor por vários motivos. O que a gente precisa fazer? Que conduta nós devemos ter nessa hora de preparar o alimento para que o alimento esteja impregnado de boas energias? Primeiro, a oração. A oração é muito importante. Não importa a sua fé. Aí você vai falar, nossa, mas eu nem sei o que eu faço como eu faço essa oração. Faça um Pai Nosso, uma Ave Maria, não tem problema. O importante é a intenção. Primeiro, a oração. Segunda coisa, fique longe da televisão. Não queira almoçar, não queira jantar, não queira comer na frente da televisão. Porque a televisão, normalmente, ela vai trazer as notícias do dia para você. Você vai jantar na hora do noticiário, vai trazer só notícia ruim para você. Vai trazer só problema, preocupação. E vai servir só para aumentar a sua pressão, para deixar você mais nervoso, para lembrar da conta que você vai ter que pagar não sei que dia. Então, vamos esquecer a televisão. E o rádio também. E são essas duas coisas principais. E a terceira coisa é mentalizar que aquele alimento ele vai colaborar com a sua missão na Terra. Tá? Ele vai colaborar com o seu dia a dia, com a sua saúde, com o seu bem-estar. Então, se você quer ter o bem-estar, vamos retomar aquele hábito de comer devagar, mastigar bem a comida, né? Valorizar cada coisa que você está ingerindo, seja doce, salgada, não tem problema. A bebida é a mesma coisa, tá? Não importa, é alimento manipulado, industrializado, você pode neutralizar isso com a sua postura diante do que você come. Agora mesmo tem muita gente almoçando, assistindo o que a gente está falando. Em vez de você ficar preocupado com os minutos que faltam para você comer e logo correr para o serviço, deixa essa correria de lado e aproveita a hora que você está comendo. Vamos juntar a família, que é uma coisa que... Se concentrar no que está fazendo, né? Cadê o resgate? Vamos resgatar aquela convivência com a família. O almoço do domingo, a correria do dia de semana não dá, então pelo menos sábado, domingo, feriado, vamos juntar a família, parentada, vamos lá a conversar. Aí alguém vai falar para mim, nossa, a parentada minha é brigar, é querer encrenca. Então deixa a parentada para lá, então. Né? Eu estou supondo uma família harmoniosa. Agora a gente falou sobre a questão da gratidão, né? Que a gente tem que ter esse sentido de gratidão com o alimento, né? Exatamente. Como você falou, o alimento, ele cumpre a missão dele, que é a missão de e ser... a água também. A água, o alimento, ele cumpre a missão de nutrir o nosso organismo, nutrir esse templo, né? Que é o nosso corpo, essa expressão que você usou. Essa é a finalidade. Então, o alimento está cumprindo com a missão. Quem não cumpre com a missão, geralmente, são os próprios seres humanos, né? Sim. Que são falhos, muitas vezes. Agora, o alimento está cumprindo. Então, seja grato ao alimento, né? Olhe para o alimento com gratidão, toque no alimento com gratidão e prepare realmente ele com amor.
e brigas, põe longe da cozinha. Exatamente. Está brigando, para de cozinhar e vai para outro ambiente se tiver que brigar. Ou pede para alguém cozinhar no seu lugar. Exatamente. A pessoa que vai fazer a comida, ela tem que gostar disso, ela tem que ter amor, né, quando faz isso, quando prepara, exatamente para que todas aquelas energias negativas que acontecem durante todo o processo de industrialização, de manipulação dos alimentos, possam ser neutralizados nessa hora em que você está preparando o seu alimento. Pois é uma perguntinha básica que a gente deve fazer na hora que está comendo ou preparando o alimento. Para que você trabalha? Então você vai dizer se está correndo agora, nesse momento aqui já está quase estourando a hora de você voltar no serviço. Mas pare um pouquinho e pense, para que você trabalha? Não é para você ter o seu momento de lazer também? Não é para você também se alimentar? Então se é para você se alimentar que você trabalha, então vamos caprichar na hora de comer e valorizar o nosso alimento e pensar naquilo que a gente está ingerindo de uma maneira como os antigos pensavam, né? As pessoas, com o passar das décadas, foram perdendo essa noção de que o alimento é muito importante. Vamos resgatar isso. É isso aí. Assim vai ter menos briga na família, menos problema em casa. É verdade. Bom, antes da gente entrar na questão da política, deixa eu só dar uma informada aqui em relação a uma pessoa que fez uma reclamação aqui, olha, ela foi hoje utilizar a Zona Azul e encontrou um problema na máquina da Zona Azul. Aliás, dia desses nós já comentamos sobre isso, eu falei isso com o Capitão Gomes também, sobre o problema da Zona Azul. Essas máquinas da Zona Azul, elas vivem dando problema. Então, uma pessoa foi fazer lá, pegar o ticket da máquina, a máquina não estava funcionando, uma delas, né? Engoliu o dinheiro que havia colocado. Ela tentou uma outra máquina, a máquina disse, apareceu escrito que ela precisava colocar mais R$ 5,50, não sabe isso por que aconteceu. Tentou achar uma daquelas meninas que ficam ali, como é que fala, elas ficam cuidando das máquinas ali, e a menina disse que iria fazer uma ocorrência no sentido de que se alguém viesse para multar, ela não deixaria multar, porque a máquina não estava funcionando. Um negócio meio bem complicado. Aí ela disse que ficou muito furiosa porque estava um calor de matar, tive que andar muito para achar a funcionária para poder reclamar, fiquei com vontade de arrebentar aquela porcaria. Quer dizer, é isso que acontece, a pessoa estressada, não é? Sim. Como aconteceu com aquele médico agora, acho que foi domingo, né? Sim. Domingo, o médico que lá em Brasília, né, que deu uma crise de nervo no médico. É mais ou menos isso, a pessoa fica irritada porque as coisas não funcionam direito, não tem com quem reclamar. E está faltando fiscalização dessas máquinas, está faltando mesmo, essas máquinas dão muito problema, e aí fica ali o motorista, né, correndo o risco de ser multado, se bem que aquelas observações me parece que aquilo não viram multa, não sei se isso é verdade ou não, mas enfim, essas máquinas dão muito problema. Nós vamos tocar nesse assunto, vamos voltar nesse assunto aqui, Marcos, na sexta-feira, né, com o Renato. Com o Renato Tesio aqui, com o advogado. Bom, agora 12h48, professor Michel, afinal de contas, a gente está vivendo num país um inferno astral? Seria isso ou não tem nada a ver? Não, o inferno astral na astrologia ele é caracterizado quando o Sol está na casa 12, na última casa do zodíaco, naquela roda do zodíaco. Certo. No caso do Brasil, o inferno astral dele aconteceu e acontece anualmente nos meses de julho e agosto. Parte de julho, né, vamos dizer assim, do dia 20 de julho em diante, até o dia 7 de setembro, que quando você faz um horóscopo do país, então, você se baseia pela data da independência do país, no caso 7 de setembro do Brasil. Então, 7 de setembro, verdadeiramente começou o ano de 2015 para o Brasil. Assim como o dia do aniversário marca verdadeiramente o ano da pessoa. Tá. Certo? Então, verdadeiramente, para o Brasil, 2015 começou no último dia 7. Certo. Tá? Esse período agora, se você for falar de horóscopo, é um período que retrata tudo que está acontecendo aí. E eu queria só fazer um parênteses e dizer, qual é a maneira de se prever o futuro? Quem observar o presente todinho e tiver uma visão completa do presente vai saber o futuro, já que o futuro é consequência do presente. Até pelos indícios todos que estão observando, né? Então, esses sinais de fumaça, os indícios aí, quem está vendo por aí. Então, quando você fala em horóscopo, a gente está falando de tendência, e a tendência no momento está retratando exatamente isso. O mês de outubro vai ser o mês, vamos dizer assim, o fiel da balança para a política brasileira.
Se tiver que haver eu diria quase que uma ressuscitação, né, do mandato da Dilma, isso vai acontecer agora em outubro, porque ou vai desandar de vez. Certo. Aliás, a tendência é desandar de vez, né? A menos que aconteça alguma coisa muito extraordinária e ela acerte o ponto, coisa que não está acontecendo até o momento, né? Certo. Ela e a equipe toda, a situação tende a se agravar, né? Quer dizer que em outubro pode pode acontecer em outubro o impeachment? Eu não diria, não que vai acontecer o impeachment, mas assim, as condições todas aí para a fervura da situação, com certeza, se piorar, ela vai agravar. O que eu acho que é mais assim, forte de indício, para mim como astrólogo, pesquisando essa situação política do Brasil, eu acho mais provável, assim, uma saída elegante, né, entre aspas, para presidente, que seria uma renúncia. Né? Inventa um problema de saúde qualquer, uma situação qualquer, olha, não estou bem, infelizmente vou ter que Se você estivesse fazendo, se ela estivesse se consultando com o professor Michel, perguntando se ela deveria renunciar, deveria permanecer, qual seria a resposta do professor Michel para... Bom, eu ia usar os recursos todos que a gente tem, além do horóscopo, a gente tem leitura de cartas, tem um estudo da influência do nome naquele momento da pessoa, o nome também influencia. São vários estudos, eu ia usar todos eles e determinar se aquele momento que a pessoa está, no caso, fosse a presidente Dilma, se aquele momento é adequado para ela tomar a decisão, ou se ela pode ainda ir levando, né? Certo. Porque essa decisão, no caso, né, tem que ser tomada para ontem, né? O país está quebrado, o país está ruim. Então, isso é uma coisa que ela teria que ter feito, talvez antes, quando o país estava ainda naquele momento de preparação para o novo ano que está começando agora, que foi no último dia 7 que eu falei. Então, eu acredito que a saída, eu aconselharia ela, e a saída seria mais correta, uma renúncia mesmo. Lembrando que a presidente Dilma Rousseff, logo no começo do mandato dela, ela tinha problema de saúde sério de câncer. Né? Vai saber como que está a situação hoje, né? Bom, olha, 12h53, a gente precisa ir para o último intervalo e depois a gente volta para finalizar o programa de hoje, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Seja inverno ou verão, a Lavita Íntima tem sempre a lingerie perfeita para você. Além disso, aqui você encontra chinelos e pijamas femininos, masculinos e cuecas. Produtos das melhores marcas do mercado: Daniela Tombini, Vale Série, Mesh, Reco, Hope e Liz. Avenida Edgar Conceição, 524, Lavita Íntima. Ligue 3432-4964. Seja inverno ou verão, Lavita Íntima. Você está assistindo a TV Ativa. Anuncie 2534-3630. Ei você, vem pra Neto Shop, a loja mais completa em roupas masculinas, sapatos, coturnos, acessórios e muito mais. Só na Neto Shop você encontra o look ideal para o seu estilo. Estamos com promoção no espaço feminino, com descontos de até 50%. Venha conferir. Rua Dom Pedro I, 1045 Centro. Fone 2533-2510 ou 3042-9777. Neto Shop, venha ficar incrível. Vem aí, Boi no Rolete, dia 18 de outubro, no Espaço Aras, com a dupla Gilberto e Gilmar. Me matei por amor, não lembro com seu corpo elegante, meu nome não sei, assino com X, sim ou não. Você não pode perder, Gilberto e Gilmar no Boi no Rolete. Apoio, TV Ativa Beira Rio. Agora 12h55, hoje debate Piracicaba no ar para você, aqui pela Ativa Beira Rio. Pois é, né? A economia não está nada boa, né? E você sabe que investindo em imóveis, você garante a renda do seu patrimônio. Seu patrimônio está sempre evoluindo, né? E a CBC Paulista, a construtora CBC Paulista, tem o mais novo lançamento que cabe no seu bolso. É ideal para você. Excelente investimento com alto potencial de locação é o Único São Dimas.
o melhor negócio na medida certa para você. Tem uma localização privilegiada, você vai gostar, viu? Procure mais informações, ligue na CBC Paulista, apartamentos de 1 ou 2 dormitórios, para você investir ou para você morar, né? Você pode ter uma renda extra no futuro, ganhando aluguel, e isso é sempre muito bom, perto de tudo que é preciso para viver. Fica ao lado da Carlos Botelho e somente a 2 minutinhos da Exalc. Olha só que localização, bem próximo também da saída para São Paulo. É o único São Dimas e é mais um lançamento da construtora CBC Paulista. Ligue e fale com o Osvaldo. Osvaldo é o corretor CBC, 3432-4411 ou acesse cbcpaulista.com.br. Único São Dimas é da CBC. Muito bem. Professor Michel, e o que os astros reservam para a nossa querida cidade de Piracicaba, com essa movimentação bem antecipada, por sinal, né, dos bastidores políticos, essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa disputa entre Gabriel Ferrato e Barjas Negri? Tá, primeiro eu preciso dizer o seguinte, bem rapidinho. Da mesma forma como o ano do Brasil, astrologicamente, começou no dia 7 de setembro, agora passado, para Piracicaba, o ano começou em 1º de agosto, que é quando ela faz aniversário. Da cidade, né? Este período que Piracicaba começou no dia 1º de agosto é um período marcado por uma definição de coisas que têm acontecido dos últimos 8 anos. Por coincidência, 8 anos é o período do mandato, assim, dos últimos 8 anos para cá, que houve a transição do governo Barjas para Gabriel Ferrato e tudo mais. Isso está sinalizando, assim, na astrologia da cidade, no horóscopo da cidade, que vem uma surpresa por aí. O quadro político ele está todo agora centrado nessa discussão do Gabriel do Barjas, mas pode surgir uma liderança nova, uma pessoa entrando na política. Você vê isso? Essa possibilidade? Tem gente nova entrando na política que pode, inclusive agora, nesse mês que vocês estavam falando logo no começo do programa das filiações partidárias, pessoas que podem estar chegando agora e entrando na política já com essa intenção. Com potencial? Com potencial. Tem muita gente com potencial nessa cidade, parece que não, mas tem. Uhum. É que os partidos, eles têm os caciques ali e costumam só pensar no próprio umbigo e valorizar só aquelas pessoas que estão ali desde o ano de lá vai bolinha, né? Então, mas tem muita gente boa na cidade aí que dava conta do recado. Nós comentamos no início do programa que a gente não estava vendo nesse momento, né, nenhuma outra personalidade, né, que pudesse, de repente, pôr em risco aí a eleição do Barjas, mas ele está fazendo aí um comentário interessante. Então, a gente vai ter alguma surpresa. Vai ter uma surpresa com potencial. Não estou falando que essa pessoa vai entrar, vai ganhar a eleição. Mas vai fazer... Vamos voltar aqui futuramente, a gente vai fazer com todos os candidatos, vamos ver quem é quem. Certo. Né? E aí já vai estar essa pessoa entrando também. Vai ser mais ou menos que nem a Marina foi na campanha presidencial. Ele chegou de repente, nossa senhora, né? E fez aí barulho aí, né? O que parece certo hoje pode não ser tão certo. Tenho isso em mente. Principalmente na política, não é? Eu estou falando da política. 12h59. Bom, não dá mais tempo para nada. Infelizmente temos que acabar com o programa de hoje. Muito obrigado, professor Michel, pela presença. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Só dando um recadinho final que eu tenho em algumas bancas da cidade um livro que eu acabei de lançar, que é de tarô, um livro para você pintar, colorir, e depois você recorta e faz um baralho. Está nas bancas? Nas bancas do centro da cidade. É um livro? Como é que chama? Um livro, chama Tarô Espanhol, você encontra na Banca Central, na Banca da Santa Casa, são algumas as que estão vendendo por R$ 12,95. E a gente encontra o professor Michel no Facebook, por exemplo? No Facebook, como Esotérico Professor Michel, e tem também o nosso site, almamística.com.br. Muito bem, muito obrigado, viu? Tá boa tarde, obrigado e até a próxima. Boa tarde, Marcos Yamanaca, boa tarde, professor Michel, boa tarde aos nossos telespectadores. Amanhã nós teremos aqui um assunto muito legal, né? A gente vai falar sobre logosofia. Exatamente. Na sexta-feira vai haver uma palestra no SESC. Gratuita. Gratuita. E amanhã um professor, né? Ele é um especialista em logosofia. Isso. É um tema muito legal.
eu li a revista e fiquei muito satisfeito com o que vi lá. Logosofia amanhã, aqui no nosso programa. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. 1 em ponto. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.